Vamos nessa então? Primeira coisa que nós vamos entrar. Entramos agora no conteúdo, quem chegou, chegou, quem não chegou perde o início. Entramos agora no conteúdo. O que é um relacionamento? Né? Nós vamos falar como ter um relacionamento com Deus, sem ser um religioso. O que é um relacionamento? Um relacionamento, nós estamos falando de conexão, de laços. Então, o relacionamento é focado em laços, é focado em conexão. Então, todos nós temos um relacionamento com Deus. Alguns têm um relacionamento bom, outros têm um relacionamento apático, outros têm um relacionamento ruim. Mas todos têm um relacionamento. Ok? Todos têm um relacionamento. Só não tem um relacionamento com Deus aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Quando você não aceita Cristo, seu espírito está morto, não há relação sua com Deus. Isso é muito importante entender. O que é a morte? A morte é um espírito inativo. Então, a sua real essência é espiritual. Quando você não crê em Cristo, você está morto espiritualmente. Então, você não tem relacionamento com Deus, não tem como ter relacionamento com Deus, já que Deus é espírito. Se Deus é espírito, eu preciso estar com o meu eu espiritual ativo para que tenha relacionamento com Ele. Passou da crença em Cristo, todos têm um relacionamento com Cristo. Porque quando você crê em Cristo, o seu espírito é automaticamente unido ao Espírito de Deus. Então o seu espírito e o Espírito de Deus é igual café com leite, sabe? Não tem como hoje desfazer isso. Você colocou lá o café no leite, não tem como você... vou tirar o café do leite agora. Não tem essa possibilidade. É a mesma forma... é o seu espírito e o Espírito de Deus. Entende? Então, automaticamente, como o Espírito de Deus mora dentro de você, não tem como você dizer que você não tem relacionamento com Deus. Da mesma forma, nós quebramos aí o conceito de desviado. Então, não tem como você estar fora da presença de Deus. A presença de Deus está dentro de você. Você pode estar apático referente a isso, inativo referente a isso, mas desviado no sentido que a religião ensina, que é como se você tivesse que voltar a se reconciliar, isso não existe. Tá? Então já vamos quebrando o primeiro conceito que nos é ensinado erroneamente. Certo? Beleza. Então, todos vocês têm um relacionamento com Deus. Agora eu gostaria que você colocasse uma nota aí. Na sua visão de mundo, na sua visão de relacionamento, sem se comparar com outros, ok? De 1 a 10, como está o seu relacionamento com Deus? De 1 a 10. Coloca um número aí pra mim, de 1 a 10. Uma nota, pessoal. 6 da Glaunice, é o seu nome? 6 da nota da Glaunice. Quem mais? Qual é a sua nota? Qual é a nota do seu relacionamento com Deus? De 1 a 10. De 1 a 10. 6. A Nath mandou 6 também. Quem mais? Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Blim, 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 blim. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém dá mais? Não sabe dizer? Que nota? Você não sabe dar uma nota para o seu relacionamento com Deus. Você não sabe dar uma nota. 8 da Dani. Perfeito. Eu acabei tocando na tela aqui. Estou trocando os filtros. Tá. Ninguém mais vai falar? Beleza. Quem teve a oportunidade, teve. Beleza. O seu relacionamento com Deus. 6, 8. Ok. Todos têm um relacionamento com Deus. Todos. Agora você tem uma nota para esse relacionamento, tá? A única nota desse relacionamento não pode ser baseado em comparação com outros, porque não tem como você saber como é o relacionamento dessa pessoa com Deus. O relacionamento com Deus não é algo externo, é algo interno, não é transmitido em aparência, só em comportamento é transmitido, mas em aparência não. Relacionamento com Deus não tem aparência, entende? Nossa, aquela pessoa parece tão santa. Hoje eu estava ouvindo uma mentoria, estava dentro lá da mentoria a qual eu faço parte. Como eu sempre falo para vocês, a importância de investir para estar perante pessoas que já chegaram onde você quer estar. Eu estava ali participando de uma mentoria
E o mentor que estava falando, ele disse o seguinte: ninguém conhece os bastidores, não dá para saber os bastidores. Ninguém tem ideia dos bastidores. Então ele deu um exemplo bem claro. Por exemplo, ele falou: um casal de amigos meus, eles se separaram esses dias atrás, divórcio. Porém, todo mundo que olhava para aquele casal parecia que era um casal que ia viver a vida toda junto. Porém, chegou um momento que eles se separaram. Por quê? Porque a gente só conhece a aparência, mas não conhece o bastidor. Ninguém de nós conhece o bastidor. Por isso é importante ressaltar que o bastidor de uma pessoa, um relacionamento de uma pessoa com Deus, não tem como você definir, tem como você dar nota pro seu, mas não pro da pessoa. Porque um relacionamento com Deus, ele pode ser muito bem aparentado ter um relacionamento, mas no final não tem. Pode aparentar ter e não ter. E pode aparentar não ter e ter. Então isso é desafiador de ser medido. Tá? É desafiador de ser medido. Mas vamos lá. Na minha visão de mundo, eu, Abner, o que eu acredito é que o maior impeditivo de relacionamento com Deus é a religião. Minha visão, o que o Abner acredita. Você faça o teu filtro, ok? E por que eu acredito que o maior impeditivo de relacionamento com Deus é a religião? Por quê? O que é religião? Vamos lá. Religião é um grupo de crenças que regulamenta o comportamento moral, social e ritualístico do ser humano. A religião, alguns dizem, teólogos e grandes estudiosos, que a palavra religião vem do latim religar. Só que isso é totalmente errado, porque é como se a religião religasse o homem a Deus. É como se a religião fizesse isso. Mas isso é totalmente errado. Porque não existe esse ponto da religião religar. Por quê? Porque você já está religado. E aí já que tanto tempo. Show. Você já foi religado por Cristo. Se você diz para mim que a religião te religou a Deus, você está dizendo que Cristo é insuficiente. O sacrifício que ele fez foi insuficiente. Então por isso, religar, esquece esse conceito. Bum, joga esse conceito no buraco. Joga o conceito de religar no buraco. Não faz sentido nenhum. Vamos para o conceito então. Religião é um grupo de crenças que regulamenta o comportamento moral, social e ritualístico do ser humano. Vamos prestar atenção nisso? Algumas pessoas já saíram da Umbanda e se tornaram evangélicos. Saíram do católico e se tornaram evangélico. Deixou de ser católico, evangélico se tornou católico. Deixou de ser evangélico e se tornou hinduísta. Ou hindu, eu não lembro agora o nome. E o que acontece com essas pessoas? Elas mudam grupos de crenças. Grupos de crenças. Presta atenção comigo, pessoal. Elas mudam grupos de crenças. Então vamos dar um exemplo. Lá dentro do hinduísmo, eles acreditam que existem milhões de deuses. Então eles adoram diversos deuses dentro da sua religião. Como você é um evangélico, você acredita que existe apenas um Deus. Então você mudou um grupo de crenças. Você deixou de acreditar no politeísmo, diversos deuses, para acreditar no monoteísmo, que é um Deus só. Mas a pergunta para mim não é o que você mudou, é quanto isso transformou sua vida. Porque grupos de crenças não transformam vidas. Entende? Ah, eu deixei de ser católico para ser evangélico. Tá, e o que mudou na sua vida? Mudou porque o evangélico, ele acredita, ele tem um fogo a mais com Deus, parece, então é isso que mudou. Não, estamos falando de transformação de vida, né? Novamente, batendo num ponto que eu bato bastante dentro dos meus treinamentos presenciais, que é, a pessoa chega assim e fala pra mim ou pra qualquer outra pessoa: eu aceitei Jesus, Jesus me tirou do álcool, Jesus me tirou das drogas, e por causa do evangelho eu larguei as drogas, o sexo e a prostituição, a bebida. Só que a grande questão é, existem pessoas que largam todas essas coisas e não se converteram a nenhuma religião.
Você deixar de beber, você deixar de fumar, você deixar de fazer sexo desregrado, não deveria ser a característica principal do evangelho. Que aí é o evangelho dos testemunhos, sabe? Ah, meu irmão aqui vai dar um testemunho, irmão aqui vai dar um testemunho, não sei o que lá vai dar um testemunho, e só fica dando testemunho do que Deus fez na vida dele, e sempre focado na droga, enquanto eu bebia, enquanto eu fumava, enquanto eu me prostituía, eu era traficante, eu era bandido. E o pior é que às vezes a pessoa fala isso de uma forma como se isso fosse bom, sabe? Ela fala, não, porque eu matava mesmo, porque eu fazia aquilo, e ela fala com gosto aquilo. Parece que o desejo dela é de voltar para aquilo, entende? Por que eu estou falando isso? Porque a religião, grupos de crenças. E o grande problema é que você aprendeu, vamos lá, quem aprendeu isso vai mandar aí para mim. O grande problema é que você aprendeu que para se relacionar com Deus, você precisa de uma religião. Isso é ensinado. Relação com Deus é necessário uma religião. É um pré-requisito para se relacionar com Deus, é você fazer parte de uma religião. Isso é cultural, tanto que esses dias estava conversando com uma pessoa que estava pensando em fazer uma parceria comigo em um negócio, e a gente estava debatendo sobre essa questão religião. E ela falou um ponto que... Foi mesmo que ela falou? Precisa de uma religião. Que é um ponto cultural. Eu estava falando para ela o seguinte. Não é só quem participou de uma religião que é religioso. Todos somos religiosos, a não ser aqueles que se desvincularam. Por quê? Quando você pergunta para uma pessoa qual é a visão dela sobre Jesus Cristo, a maioria das pessoas vão dizer, eu não tenho nenhuma religião, ou vão falar de Cristo segundo a religião delas. Por quê? Porque elas relacionam Cristo a uma religião. E essa foi a maior estratégia do diabo. É colocar Cristo como fundador de uma religião. Essa foi a maior estratégia. Por isso que na minha visão a religião é o maior impeditivo. E por a religião ser um grupo de crenças, eu acredito que eu preciso fazer parte daquele grupo de crenças. Na verdade me é ensinado isso, que eu preciso fazer parte daquele grupo de crenças para que eu tenha uma relação correta com Deus. Eu preciso fazer parte disso. Se eu não fizer parte disso, eu não tenho uma relação correta com Deus. Mas o que é relação, pessoal? Relação é conexão. Relação é laço. Imagina se eu tivesse um grupo de crenças para me relacionar com a minha esposa. Um grupo de crenças. Um grupinho, ó, pode isso, pode aquilo, não pode aquilo, não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. Que relação sobreviveria a um grupo de crenças e não tem vida na questão? Perfeito, Estúdio. Então você não acreditava, né? Você disse, eu não acredito em Deus, mas passei por um momento da minha vida, então você não acreditava, agora você acredita. Certo? Show. Legal. Aí, qual que é o grande ponto? Abner, qual é a diferença, então, entre religião e evangelho? Religião é um grupo de crenças. Evangelho é a vida de Deus dentro de você. Evangelho significa boas notícias. Então, no momento que boa notícia é essa? Que Cristo morreu, ressuscitou, me livrou do pecado e o Espírito Santo mora dentro de mim. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia relata que o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que não creem, é o poder. O Evangelho é sobre novidade, o Evangelho é sobre dunamis, poder. O Evangelho é sobre sobrenatural. O Evangelho é sobre todas essas coisas. O Evangelho não é sobre um grupo de crenças, sobre um grupinho de liturgia. O Evangelho não é antes eu bebia e agora eu não bebo mais. O Evangelho é sobre sobrenatural, sobre milagres, sobre vida, sobre alegria, sobre paixão. Isso é o Evangelho. O Evangelho é paixão, o Evangelho é amor, o Evangelho é natural, o Evangelho é espontâneo. O Evangelho não é enquadrado num conceito humano.
O evangelho não é enquadrado em um conceito humano. O evangelho é vida de Deus, o Espírito Santo dentro de você. O evangelho é um Deus pessoal conversando com você todos os dias. Isso é o evangelho. O evangelho é um impacto de vidas. O evangelho é transformação. Transformação não é melhoramento. Ah, eu melhorei, deixei de beber e agora eu sou uma pessoa melhor. O evangelho não veio para melhorar a sua vida. O evangelho veio para transformar a sua vida. Transformar fala de conversão. Quando você converte um vídeo, um áudio, o áudio está em MP3, você quer converter ele para WMA, eu acho que é o nome, sei lá. Quando isso é convertido, não tem como esse WMA voltar para MP3. Você converte. Eu que tenho iPhone, eu gravo um vídeo no iPhone, ele sai num arquivo MOV, sei lá como que se pronuncia, MOV. E para editar e ele ficar menos pesado, eu preciso converter ele para MP4. Quando eu converto ele para MP4, ele não consegue voltar para o MOV, sei lá. Ele se tornou MP4, então o evangelho não é sobre melhorar um pouquinho sua vida, o evangelho é sobre transformação. Religião é sobre regras a serem cumpridas para transparecer um estereótipo espiritual. E quando eu estou falando de religião, eu estou falando de todas, tá? Isso inclui evangélica, católica e todas as outras. Onde as pessoas erram nesse ponto? Onde está o erro das pessoas no momento de se relacionar com Deus? É relacionar com Deus baseado nessas regras. Então vamos falar agora de algumas regras? Vamos falar então. Você pecou e automaticamente você se sente indigno de falar com Deus. Tem alguém que se sente assim? Manda aí nos comentários. Agora eu vou começar a dar alguns exemplos, tá? Você passou uma semana inteira muito difícil no trabalho, não orou, não leu a Bíblia, não jejuou, e aí você automaticamente se sente, precisa de algo, precisa orar a Deus para pedir algo específico, e você se sente com vergonha de pedir algo a Deus, já que você esteve distante por uma semana inteira sem falar com Ele. Outra forma, você acredita que para falar com Deus precisa de alguns pré-requisitos. Então não, falar com Deus tem que ser em tal horário, só em tal horário. Falar com Deus tem que ser só dentro do meu quarto. Falar com Deus tem que ser... Não posso falar com Deus de diversas... não posso falar com Deus pelada. Não posso falar com Deus nua tomando banho. Tem que estar com roupa. Não posso falar com Deus... sei lá, tem alguns exemplos que eu dou. Você está na casa de família lá, você está na casa de sua família, o pessoal bebendo cerveja, bebendo álcool. Ah, não posso falar com Deus num ambiente desse. Não vou orar num ambiente desse. Não consigo orar enquanto está tocando um funk no fundo, enquanto está tocando uma música que no seu padrão é mundana. Qual desses conceitos que eu falei aqui que para você ainda mexe com você? Tem algum que ainda mexe com você? Porque isso são pré-requisitos, são regras que você construiu para falar com Deus. E isso está atrapalhando a sua relação com Ele. Se você tem algum desses, você ainda está sendo atrapalhado por regras do que pode ou não pode na hora de se relacionar com Deus. Ah, Mineiro, onde as pessoas erram? É como se relacionar com Deus de uma forma não religiosa. Primeiro, entendendo como é se relacionar com Deus de forma religiosa. E qual é a forma religiosa? Criando padrões. Então você criou padrões para se relacionar com Deus. O Deus que você acredita, ele não é espontâneo. O Deus que você acredita não é natural. O Deus que você acredita, ele precisa que você cumpra algumas ordenanças para que ele te ouça. Entende? Então, por exemplo, a Luana trouxe aqui, ó, pecar e orar me dá um bloqueio. E aí é um grande problema, porque muitas vezes você está pecando e nem sabe que está pecando. Pecados inconscientes, certo? Então, se a gente for parar para pensar, esses dias eu falei sobre a questão da carne, né? O que é carne, na verdade, que não é a natureza pecaminosa, que pode ser também, mas na maioria dos contextos é uma mentalidade humana baseada na força própria.
Olha a paulada que eu vou te falar agora. Olha a rasteira do Mortal Kombat. A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Está em Romanos, se eu não me engano. Tudo que não provém da fé é pecado. Dentro do contexto, o que Paulo está querendo dizer ali dentro do contexto? É que o povo estava com dúvida se podia comer carne ou não. E aí Paulo ele dá logo um ensinamento ali sobre isso. Ele fala assim, cara, coma do que colocarem na mesa. Coma do que colocarem na mesa, sem perguntar. Mas se perguntarem e disserem que foi, como é que chama? Se disserem que foi... Como é que quando ela... Oferecida. Se disserem que a comida foi oferecida a ídolos, não coma por causa da consciência das pessoas. E aí ele dá todo o ensinamento que eu não vou abranger agora, mas no final ele fala, mas não, se tiver dúvida não coma, porque tudo que não provém da fé é pecado. Então, ou seja, se você tiver dúvida se pode ou não pode fazer, não faça, porque se você fizer com dúvida, você não está fazendo na fé. Então ele fala, tudo que não provém da fé é pecado. Aí, se você está com medo de pecar e falar com Deus, aí entra um conceito bem importante. Tudo que você faz que não provém da fé é pecado. Então tudo que provém da tua habilidade humana acaba se tornando pecado, se a gente for pensar nesse conceito. Então tudo que você faz sem depender de Deus é pecado. Se eu for pensar nisso, você vive pecando o tempo todo. Então, nessa forma, você não pode falar com Deus em nenhum momento. E aí a religião também te ensinou que existem diferenças e hierarquias de pecado. Então, o pecado do sexual é absurdo, esse pecado é absurdo. O pecado do divórcio é sensacional. Agora, julgar e falar mal do irmão não é tão assim. Então eu falo do meu irmão e consigo orar a Deus normalmente. Mas quando eu me masturbei, eu não posso, meu Deus, não, jamais que eu vou conseguir falar com Deus depois de me masturbar, depois de cometer um erro desse. Então a gente coloca hierarquias de pecados dentro da nossa cabeça. E isso não foi ensinado talvez diretamente, mas culturalmente. Isso é colocado na sua cabeça inconscientemente, por causa da importância que dão para alguns erros de outras pessoas e aí a falta de importância que dão a alguns outros erros. Então, você foi ensinado dentro da cultura, enxergando, lembrando que você aprende muito mais vendo do que ouvindo. Então você viu esse ato, você viu essa forma das pessoas agirem e vou te dar o segredo agora. Você teve pessoas que são referências para você, que são pessoas que transmitiam Deus para você, seu líder, seu pastor, seu padre, seu pai de santo, seu guia, sei lá como que é o nome de diversas outras religiões, mas essa pessoa, para você, ela era a referência de Deus. E quando você vê um comportamento dessa pessoa referente a Deus, para você isso se torna uma verdade. Por quê? Porque essa pessoa é uma autoridade para você. Tudo que ela fala acaba se tornando uma verdade. Isso é o gatilho da autoridade. Da mesma forma, se você for num médico e o médico está lá de jaleco branco, isso é científico, tá? Você for num médico, numa consulta, e o médico está de jaleco branco, e de repente você entra no assunto com o médico, e de repente você fala que o seu casamento não está bem, e o médico de jaleco branco te dá um conselho amoroso, você sabia que existe uma grande chance de você seguir esse conselho? E aí eu te pergunto, por que você acha que existe uma grande chance de você seguir esse conselho? Porque ele passa por uma autoridade, porque entende que tem autoridade. Show! É isso. Só para ver se vocês estão me acompanhando aí, porque como eu estou falando para uma tela, eu tenho que dar um feedback, né? Então, isso é científico, é o gatilho da autoridade. Você aprendeu que quem está com jaleco branco tem autoridade. Mas essa pessoa tem autoridade para prescrever medicamentos, para te dar orientações de saúde, nunca sobre casamento. Mas por que você ouve sobre casamento dessa pessoa? Porque na sua cabeça instalou o gatilho da autoridade. Da mesma forma, quando você tem pessoas que são referências para você dentro do meio da sua religião, essa pessoa, tudo que ela fala se torna uma verdade na sua cabeça. Tudo que ela fala se torna uma verdade na sua cabeça. Então, da forma que ela se comporta, você enxerga que você tem que se comportar. Então, se você viu essa pessoa julgando uma pessoa que pecou, uma pessoa que cometeu um erro, sei lá, traiu a esposa traiu o marido,
ou sei lá, acabou envolvendo em drogas, mentiu pra alguém. Quando você ouve essa pessoa, você tá lá na conversa com essa pessoa e você ouve essa pessoa falando pra tal pessoa: nossa, você viu fulano lá, traiu a esposa, cara, acabou a vida dele, ou que pensava que ele era espiritual e agora traiu a esposa. Esse acontecimento foi registrado na tua cabeça. Esse acontecimento foi registrado na sua cabeça e você entende que é assim que você tem que agir. Então, quando alguém trai a esposa ou a esposa trai o marido, você age da mesma forma. Você os julga, você os critica, você os rebaixa na sua mente. Entende? Por quê? Porque foi assim que você aprendeu. E eu vou falar uma coisa pra você, isso foi inconsciente. Na maioria de vocês nem tem ideia disso. E se você teve algum insight que eu tô falando disso, me manda aí se você teve algum insight, se isso aconteceu com você. Então você aprendeu dessa forma. Por isso que eu digo que a religião muitas vezes ensina certas coisas, não de forma direta, mas de forma indireta, com os comportamentos, com o poder do ambiente. E aí você aprendeu que pessoas que cometem erros e pecados desse tipo são menos do que pessoas que talvez não cometem ou cometem e não contam e ninguém descobriu. Entende? E aí na sua cabeça criou-se que esse tipo de pecado é um pecado que Deus não aceita. Olha que loucura onde entrou. Você primeiro define o seu modo de ver o mundo através do líder que você teve, ou da líder, ou da sua referência. Depois você acha que Deus pensa como eles pensam. Você acha que a visão deles de mundo é a visão de Deus do mundo. Porque já que essa pessoa é a pessoa que eu tenho como referência, a pessoa mais espiritual que eu conheço, talvez ela está num status maior com Deus, Deus fala mais com ela, e a visão de Deus é a mesma visão dela. Isso acontece muito dentro de uma empresa, pessoal. Dentro de uma empresa. Na maioria das empresas, quem trabalha aí em alguma empresa, manda pra mim se você trabalha em alguma empresa. Se você não é um empreendedor, você é uma pessoa que trabalha ainda no CLT, o que não tem problema nenhum, tá? Eu só quero te conhecer. Você trabalha ainda para alguém. Olha o que acontece. Se você trabalha numa empresa grande ou médio porte, você provavelmente não tem contato com a diretoria, você não tem contato com o diretor, você não tem contato com o dono da empresa. Você tem contato direto com a gerência. Você tem um contato direto com o seu gerente, com o seu coordenador, com o seu supervisor, não sei o nome. O que acontece é que se o nossa, travou tudo aqui. Se o seu supervisor, se o seu coordenador, seu líder dentro da empresa, ele vier e falar para você que o diretor mandou que fizesse isso porque ele gosta que as coisas sejam assim, você vai acreditar nesse líder, nesse gerente, nessa pessoa. Você vai acreditar nela. Por que você vai acreditar? Porque ela tem uma conexão maior com a diretoria. Então o que ela está falando deve ser verdade. É o mesmo conceito, é o mesmo gatilho que acontece com você, o líder e Deus. Então, quando você era novo na fé, ou dentro você não é novo, mas ainda tem cabeça de novo, você acredita que a visão de Deus do mundo é a visão que esse líder tem. Esse líder está mais perto, esse líder fala mais com Deus do que eu. Então, certos comportamentos inconscientes vão se construindo comportamentos na sua vida que são instalados em seu subconsciente. Eu não sei se você sabe, mas todos os seus comportamentos, todas as suas crenças estão instaladas no seu subconsciente. Um lugar que você não acessa. Você só acessa o que está no seu consciente. No que está no seu inconsciente, no seu subconsciente, você não acessa. Mas lá é onde estão suas verdadeiras crenças. Nós estamos indo fundo nessa live, hein? Perfeito, Márcia. Outro ponto importante, a educação familiar. Por quê? Porque dentro da educação familiar você aprendeu. É uma educação familiar como religião são baseadas em tradições. Então você aprende tradições. Entende? Isso mexeu tanto no seu caráter, tanto na sua visão de mundo, que se alguém não te der um choque, você não consegue deixar essa visão de mundo.
Ó, vamos ver o que a Clea falou aqui. Já fui perseguida e depois demitida por um supervisor do meu trabalho, porque não aceitei burlar o sistema, usar dados de outra pessoa para uma compra ser aprovada. Perfeito, perfeito. E aí entra um ponto importante dentro desse assunto que você está falando, desse exemplo que você trouxe, Clea, é que nós colocando eu no meu papel de funcionário, de colaborador como você, começamos a achar que toda a liderança daquela empresa é dessa forma. Por quê? Porque é a experiência que você teve com um líder. Da mesma forma acontece com as pessoas. Olha, outra coisa que acontece muito. Da mesma forma que pessoas que se ferem com pastores e líderes e saem de comunidades e se iram contra Deus. Por quê? Olha que loucura. Se você já deixou de sair, se você saiu de uma comunidade por causa de uma liderança e você nesse momento isso interferiu no seu relacionamento com Deus, é que pra você esse líder era Deus na sua vida. Esse líder era Deus na sua vida. Entende? Porque Deus não tem nada a ver com as pessoas. A sua relação com Deus deve ser direta. Você está andando com Deus de forma religiosa se você criou padrões para Deus. Deus não tem padrões. Deus não entra na sua caixa de limitação humana. Deus não entra na sua caixinha de limitação humana. Não entra. Não entra, não entra, não entra. Tá? Então se você já se feriu com comunidades, comunidades não funcionam, vou usar o nome que as pessoas usam, né? Igreja não funciona, igreja é coisa não precisa de igreja. Mas se você está falando isso com raiva porque você se feriu com lideranças, é porque a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Por quê? Porque você colocou essa liderança como Deus na sua vida. Entende esses pontos? A religião ela vai criando coisas na sua cabeça que não é ensinado diretamente, mas indiretamente, e vai construindo comportamentos. Outro papo que eu estava tendo esses dias, com uma pessoa que eu estava procurando, talvez a gente ia fazer uma sociedade em certos negócios, e ela falou o seguinte: eu não tenho problema com a religiosidade, eu tive problema com a idolatria. Entende uma coisa, quem te ensinou a idolatria foi a religião. Por quê? Porque a religião, se é católica, te ensinou a idolatria de adorar santos, né? São Pedro, São Paulo, Santos, Coríntios, é brincadeira. São Pedro, São Paulo, Maria, adorar outras coisas que não são Cristo, tá? Cristo não divide sua glória com Deus, não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Há um grande perigo se você tem adorado outras coisas a não ser Deus, tá? E alguns adoram Maria, outros adoram São Pedro, mas tem pessoas que estão adorando o filho, a esposa, o marido, a mãe. Não estou falando só dos deuses mais conhecidos como Maria, mas sim que você adora qualquer pessoa na Terra. Essa pessoa está acima de Deus, ela se tornou Deus para você. Tá? Beleza. Agora, outro ponto é a adoração a pessoas, porque a religião ensina também inconscientemente, estou trabalhando nos pontos inconscientes, pessoal. A adoração a homens. Por exemplo, uma das palavras que lógico, essa palavra está na Bíblia, mas o conceito dela hoje é muito... não faz sentido, que é, nossa, aquela pessoa é um homem de Deus. Eu fico bravo quando falam pra mim que eu sou um homem de Deus. Sabe por quê? Todo homem é um homem de Deus. Toda mulher é uma mulher de Deus. Fazia sentido na velha aliança porque Deus usava uma pessoa, o Espírito Santo vinha sobre essa pessoa e através dessa pessoa Deus agia na terra. Hoje o Espírito Santo mora em todos que creram em Cristo, então todos nós somos de Deus. Se você é homem de Deus. Se você é mulher de Deus. Então quando a gente fala aquela mulher é uma mulher de Deus, nós queremos inconscientemente colocar sobre ela um patamar maior que o nosso. Que como se ela tivesse mais intimidade por causa de um cargo, por causa de um dom. E eu já deixei bem claro em muitas lives aqui que tem muitas pessoas que são muito usadas no dom, mas não tem relacionamento. Porque eu não preciso ter relacionamento com Deus para ensinar você. Por quê? Porque Deus me deu esse dom. Ele me deu o dom de ensinar. Ele me deu o dom de ensinar. E Ele não revoga isso, Ele não tira isso de mim. Então eu posso ensinar você mesmo sem estar guiado pelo Espírito Santo. Eu não preciso ser um homem de Deus para isso. Entende? Então você nunca pode avaliar uma pessoa por causa da oratória dela, por causa da revelação que ela teve, por causa do dom dela em ação,
por quanto ela canta bem. Não, isso não, porque isso é externo, entende? Você não consegue. O que define são os frutos. Os frutos. O fruto você vê no comportamento, o fruto você vê no caráter. O que define o evangelho é o caráter. Uma pessoa transformada pelo evangelho, ela tem um caráter aprovado. E qual é o principal intuito do caráter? Ontem eu estava lendo o livro de Tiago, e Tiago fala assim, a lei do reino é essa. E qual é a lei do reino? Aí eu pergunto para você, qual é a lei do reino, pessoal? Dentro do Evangelho da Velha Aliança existiam diversas leis, ok? Hoje existe uma lei. Qual é a lei? E Tiago fala, a lei do reino é... Jesus também falou qual é a lei do reino, né? Ele só está repetindo o que Jesus falou. Qual é a lei do reino, pessoal? A lei do reino é a lei do amor, que é ame o seu próximo como a si mesmo. Como eu sei que eu amo Deus acima de todas as coisas? Se eu amo o próximo como a mim mesmo. Quem disse isso é João. Você não pode amar a Deus, que você não vê, e não amar o seu irmão que você vê. Se você não ama o seu próximo, cara, é impossível você estar amando a Deus acima de todas as coisas. Se você não ama o seu próximo, é impossível. Por isso que quando algum filho de Deus diz, eu odeio tal pessoa, cara, você cometeu um dos pecados mais absurdos e nem sabe. Tá achando que se masturbar é ver pornografia, se enfiar na bebida é ruim. Ruim é você ter ódio sobre o outro. A Bíblia relata que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Essa é a lei do reino, pessoal. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o teu próximo como a si mesmo. E em maioria dos textos que Jesus vai colocar ou um ou outro, ou os próprios apóstolos vão colocar ou um ou outro, eles colocam o amor ao próximo. Porque o amor ao próximo só pode existir se você ama a Deus. O amor ao próximo só pode existir se você ama a Deus. Não, hoje não tem mais live, Thaís. Hoje é live segunda a sexta às 18. Clube das 18. Amanhã às 18 novamente. Bianca, quanto tempo, mulher? Tudo bem? Então, pessoal, qual é a lei do evangelho? O amor. E aí você vê, voltando a essa questão da inconsciência que é trabalhada no comportamento que você não enxerga, você começa a ver pessoas criticando o pecado de outras, você começa a ver pessoas falando mal de outras, pessoas buscando o quê? Buscando cargos dentro de religiões, e você não vê nisso nenhum amor. E aí você entende que Deus é dessa forma. Por quê? Porque as pessoas são dessa forma, então Deus é dessa forma. Mas Deus não é dessa forma. Não confunda Deus com os seus filhos. É a mesma coisa de você achar... Por exemplo, vocês estão aqui na live, tem algumas pessoas que estão sempre aqui no Clube das 18. Aí alguém pergunta pra essa pessoa, como que você acha que é o pai do Abner? Eu acho que o pai do Abner é assim. Eu acho que assim é o pai do Abner. Não tem como você saber como meu pai é por causa da forma que você me olha. Não tem como você saber. Não tem como. Então não acha que você consegue definir Deus pela relação com os filhos deles. Porque os filhos têm falhas, os filhos ainda não estão aperfeiçoados no amor totalmente. Muitos desses filhos, a maioria deles, não são maduros emocionalmente, não são maduros espiritualmente. Então não defina Deus pela relação que eles têm, que você tem com os filhos deles. Como é que eu me relaciono com Deus baseado numa religião? Quando eu defino padrões para se relacionar com Ele, eu defino padrões. Tem que ser dessa forma. Eu não consigo, por exemplo, coisas que já chegaram a mim, pessoal. Eu não consigo falar com Deus à noite se amanhã eu acordei e não falei com Ele, à tarde eu não falei com Ele. Eu não consigo chegar perante a Ele à noite e falar com Ele. Você criou um padrão. Eu tenho, então uma coisa. Vou falar uma coisa. Tem uma frase que eu gosto do Heinrich Hitler. Ele fala o seguinte: tudo que era uma regra e uma lei na velha aliança, na nova aliança se tornou um convite. Então, orar todo dia não é uma regra, é um convite. Se você aceitar esse convite, você vai orar todo dia, vai ter relacionamento com Deus todo dia. Mas se você não aceitar esse convite, não quer dizer que você quebrou uma regra e por aí você perdeu o seu relacionamento. Entendeu? Não é assim que as coisas funcionam.
tudo que era regra e lei se tornou um convite. Você é convidado a estar na presença dele todo dia. Você é convidado a meditar nas escrituras todo dia. Você é convidado a fazer jejum toda semana. Mas não é regra, não é leis, não é padrões, entende? Toda vez que você cria padrões para se relacionar com Deus, cara, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso todo dia. Eu tenho que fazer aquilo todo dia. Eu tenho que fazer tal coisa, senão senão as coisas não vão acontecer. Por exemplo, as campanhas de 7 dias, campanhas de 40 dias, campanhas de 14 dias, como se Deus fosse trabalhar dentro de um ponto de dias que a gente definiu aqui na Terra. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. O que é, pelo amor de Deus, gente. Cleia, eu não entendi. E o fato de orar aí? Não entendi. Pessoal, mandem perguntas aqui no balão. Mandem perguntas aqui no balão, porque eu vou responder as perguntas no final da live. Manda aqui no balão, por favor, porque as suas perguntas são extremamente importantes para extrair os melhores conteúdos. Os melhores conteúdos, as partes onde o conteúdo ele sai com a melhor qualidade é quando eu estou respondendo uma pergunta de vocês. Porque eu estou indo direto na dor de vocês. E a dor de um é a dor do outro, certo? Beleza. Ok, então, Abner, como é um relacionamento com Deus sem religião, sem religiosidade? É liberdade, sem padrões, sem pré-requisitos. Se eu quiser falar com Deus agora, eu falo com Deus. Se eu passei 3 dias sem falar com Deus, eu vou lá, aconteceu alguma coisa, eu quero falar com Deus, está aberto, o acesso está liberado, eu falo com Deus. Eu falo com Deus em qualquer momento, da maneira que eu tiver. Se eu tiver, cara, tive um deslize aqui, Deus, estou aqui, tive um deslize, consegue me ajudar aqui. Pai, me dê força, eu fortaleço no teu poder. E não tem bloqueio. Não, eu pequei, então tem um padrão aqui. Eu pequei, então aconteceu alguma coisa e não dá para falar com Deus. Isso são coisas que instituíram na sua cabeça. Para Deus está livre, acesso está livre. Quem abriu esse acesso é Cristo. O seu pecado não é mais poderoso que o sacrifício de Cristo. O seu fogo não é mais poderoso que o sacrifício de Cristo. A sua pornografia, a sua perversão na mente não é mais poderoso que o sacrifício de Cristo. O seu vício no álcool não é mais poderoso do que o sacrifício de Cristo. O seu vício de cigarro, maconha, bebida, mentira, roubo não é mais poderoso que o sacrifício de Cristo. Não tem padrões, não tem padrões. Quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso continuar fazendo tudo isso? Cara, quem tem o Espírito Santo dentro de si e quer um relacionamento com Deus, não consegue continuar nessas coisas. Isso tem que sair da sua vida. Mas não quer dizer que se você está no processo, você está perdendo o acesso. É claro que a intimidade, isso te afeta. Por que te afeta? Porque quem peca violenta a própria alma. O pecado, ele é uma consequência para você, não é uma consequência entre você e Deus. O pecado, ele machuca você mesmo. A Bíblia relata que o pecado violenta a própria alma. Então quando você peca, você se violenta. Você se violenta. Você não sabe o resultado disso ainda, mas você se machuca. Mas não tem a ver com Deus virando o rosto para você. Deus virou o rosto uma vez para nunca mais virar. E quando foi que Deus virou o rosto, gente? Fala para mim, quando foi que Deus virou o rosto? Qual foi a única vez que Deus virou o rosto para nunca mais virar? Fala para mim. Perfeito, Késia. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus sentiu, antes de morrer, o abandono. Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Todo o pecado do mundo estava em Cristo. Automaticamente Deus não se relaciona com o pecado. A ira de Deus estava virada para Cristo, porque todo o pecado do mundo estava sobre ele. Ali Deus virou o rosto. Quando Cristo morreu, ressuscitou, Deus não vira mais o rosto.